Mais Saúde, o programa de saúde da Terceira Via, tem o prazer de receber hoje o cirurgião plástico Dr. Luiz Crisanto Neves, que arranjou um espaço na sua agenda para estar aqui conosco, nos esclarecendo e esclarecendo principalmente a você, telespectador, sobre algumas particularidades de uma especialidade que vem crescendo e ocupando um espaço enorme na nossa medicina, que é a cirurgia plástica. Dr. Luiz Crisanto, muitíssimo obrigado por sua presença aqui. Eu que agradeço, uma satisfação imensa estar aqui. Perfeito, muito obrigado. Eu vou começar com as perguntas que são de interesse das nossas telespectadoras, mas conforme disse anteriormente, muitos dos nossos telespectadores homens também têm interesse na questão da rinoplastia. E não só pelo aspecto estético. Creio eu, gostaria que você nos explicasse, Luiz, as questões funcionais dos desvios de septo e das patologias que fazem com que haja indicação de uma rinoplastia. Perfeito. Bom, a rinoplastia é uma cirurgia muito antiga, né? Realizada há mais de um século. Até o meado dos anos 70, era uma cirurgia puramente estética e não prestava muita atenção nos aspectos funcionais, como você mesmo disse, nesse aspecto dos problemas respiratórios dos pacientes, que pode ser por desvio de septo, como você falou, ou por outras coisas, até mesmo complicações dessas rinoplastias que eram feitas antigamente, que eram as rinoplastias ditas diminutivas, onde a gente só ressecava a cartilagem para fazer um efeito estético legal, e a partir daí a gente tinha num pós-operatório, até num pós-operatório recente, ótimos resultados, mas evoluindo a partir daí com retração cicatricial que podia gerar a perda de projeção da ponta nasal, até mesmo desvio nasal, entre outras anormalidades da respiração, como defeitos de válvula, por exemplo, defeito de válvula interna, onde o paciente tem ou por algum defeito já crônico, um respirador bucal de longa data, ou até mesmo numa cirurgia, rinoplastia antiga, em que não se fez a rinoplastia estruturada, a rinoplastia funcional, que é a rinoplastia hoje que na minha concepção é a evolução técnica da cirurgia do nariz, que consiste em você trabalhar a estrutura das cartilagens nasais para obter o fim estético e, ao mesmo tempo, estruturar essas cartilagens com a cartilagem do próprio paciente, e nesse tempo você pode corrigir o desvio de septo, você pode intervir no corneto, que pode estar hipertrofiado até mesmo pelo desvio de septo, melhorando o quadro respiratório funcional do paciente e tendo uma abordagem estética perfeita, conservando bem os ligamentos nasais e estruturando essa cartilagem para que ela não sofra com a retração cicatricial nenhum desvio e, por exemplo, não fazer uma cirurgia utilizando enxerto de cartilagem espaçador para evitar esses defeitos da válvula interna, usar enxerto também na asa nasal para evitar o colabamento de asa nasal, que é uma das características da cirurgia antiga, que ressecava muita cartilagem e não dava suporte para esse nariz, não corrigindo funcionalmente esse nariz. Então, hoje em dia, a cirurgia estética do nariz, ela é acompanhada também da parte funcional. Você faz uma abordagem completa, estruturada, a minha via de preferência é o acesso aberto, onde eu consigo ter uma visualização completa dessa estrutura, de todo esse arcabouço nasal, e a partir daí, com a necessidade do paciente, realizar a cirurgia indicada para ele. Perfeito. Doutor Luiz, o paciente que tem indicação de rinoplastia por defeito de septo, por exemplo, por polipose,
por hipertrofia de cornetos, as diversas indicações, tem um impacto importante sobre a qualidade do sono? Sim, sem dúvida. Por quê? Porque esse paciente que já tem uma obstrução nasal, ele é um paciente respirador bucal, que pode, à noite, estar fazendo apneia de sono, está fazendo outro tipo de patologia que com a cirurgia funcional e estruturada, a gente consegue dar um alívio a essa respiração e uma noite de sono muito melhor para esse paciente. Claro. Então, nós poderíamos afirmar que mesmo a rinoplastia, que tradicionalmente é considerada uma cirurgia estética, tem o seu aspecto funcional muito acentuado. Sim. E tem indicações funcionais bastante amplas. Perfeitamente. Hoje em dia, a gente acredita que a melhor hora de se intervir esteticamente no nariz é o tempo que você vai abordar esse nariz para corrigir deformidades respiratórias, que podem ter sido desenvolvidas a partir de um desvio de septo, alguma coisa do tipo, como também por uma rinoplastia anterior que não foi muito bem sucedida nesse aspecto de uma cirurgia funcional e estruturada. Doutor Luiz, a partir de que idade o cirurgião plástico começa a pensar e a conversar com a família sobre a necessidade de uma intervenção cirúrgica? No nariz, a gente prefere aguardar o crescimento adequado da face para a gente intervir. Então, a idade mínima, assim, na minha experiência, a gente faz com 16 anos, a partir daí a gente já começa a intervir nesse nariz. Precocemente, mas quando tem um defeito que dificulta a respiração, que traz um defeito funcional. A parte estética tem que ser muito bem conversada. É um paciente que precisa saber, entender o que essa cirurgia vai proporcionar a ele. E saber entender que ele vai mudar a parte assim, primordial, né? A primeira coisa que a gente vê na face do indivíduo é o nariz, é aquela coisa projetada. Então, você acaba por passar por um momento que você, mesmo numa cirurgia bem sucedida, você tem uma crise de identidade, claro, de não se reconhecer naquele nariz. E isso tudo é uma coisa de você esperar. O resultado vai vir, mas você tem que acostumar com ele também. E deixar, inclusive, que o paciente amadureça do ponto de vista emocional, não é? Com certeza. Porque suponho, embora eu não tenha nenhuma experiência nesse aspecto, que é uma cirurgia que não basta que o paciente queira e também não basta que os pais queiram e não basta que o cirurgião queira. Exatamente. É preciso que todos a desejem em função desses diversos aspectos. E tem que ser muito entendido o resultado final que pode ser alcançado. Não adianta o paciente querer um nariz... Chega um paciente que tem um nariz com dorso largo, uma face árabe, aquele nariz alto. Esse paciente, não adianta ele querer ter um nariz caucasiano do príncipe lá da Dinamarca, porque não vai ficar adequado com a fisionomia dele. Então a gente tem que trazer para o nariz da pessoa uma proporção de acordo com a sua etnia e de acordo com que fique, não fique muito pesado, aquela mudança muito brusca, porque esse paciente vai ter dificuldade de se acostumar com o nariz dele. Terminamos aqui o nosso primeiro bloco, em que nós tivemos, por parte do Dr. Luiz Crisanto, uma revisão sobre rinoplastia. Voltamos em seguida no segundo bloco do Mais Saúde, programa de saúde da terceira via.